Toda promessa, quando Deus te entrega uma promessa, Ele está te dando uma bússola espiritual para você se nortear, para você não se perder em meio ao caminho. Caleb, 45 anos depois, ele não estava perdido. Por quê? Porque a bússola espiritual estava ativada na vida dele. As promessas que Deus havia feito para ele estava viva dentro dele, ou seja, a bússola estava norteando Caleb para que ele não se perdesse. Como eu faço? Creia para viver o cumprimento da promessa. Ative a fé dentro de você. Deixa essa fé ser ativada. Se não significa nada para você, não significará nada para Deus. Por isso que Deus está nos chamando para algo que nunca fizemos, para viver algo inédito na nossa vida. Vai até o final. Nós vamos receber algo extraordinário. Grava essa palavra. Marca na tábua do seu coração e se prepare. Pare. Aleluia, graça e paz de Deus, igreja. Boa noite a todos. Convido vocês para se colocar sobre os pés. Vamos iniciar esse momento de adoração ao nosso Deus. Deus já tinha um encontro marcado, cada um de você que está aqui. E então é motivo de muita alegria ver cada rosto, cada irmão. Olha para quem está do seu lado, fala aí, que bom que você veio. Olha para quem está atrás, quem está distante. Fala que nem que seja de longe. Que bom que você veio, meu irmão. Meu irmão, que bom que você veio, cara. Bom te ver aqui. Que seja uma noite transformadora, uma noite de fluir da presença de Deus aí nesse lugar, na sua vida, no nome de Jesus. Bora começar com alegria, adorando ao Senhor. Cadê as palmas para adorar aí? O vento sopra forte, as águas não podem me afogar. O vento sopra forte e em suas mãos vou segurar. O vento sopra forte, as águas não podem me afogar. O vento sopra forte e em suas mãos vou segurar. E não me guio pelo que vejo, mas eu sigo pelo que creio. E não importam as circunstâncias, eu vejo seu amor. A alegria do Senhor é a nossa força. 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 O vento sopra forte, as águas não podem me afogar. O vento sopra forte e em suas mãos vou segurar. E não me guio pelo que vejo, mas eu sigo pelo que creio. E não importam as circunstâncias, eu vejo seu amor. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. É a nossa força. A alegria do Senhor. Segurando nas palmas e cantando assim: essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair.
essa alegria não vai mais. De dentro do meu coração, a alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa. Pra acabar só as palmas, minha bateria assim, ó. A alegria do Senhor. A alegria do Senhor. A alegria do Senhor. A alegria do Senhor. Agora para encerrar lá em cima, todo mundo vem. A alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força, a nossa força, a nossa força. A alegria do Senhor. A alegria do Senhor. Aleluia! Se você está feliz com Jesus, faz um barulho mais alto ainda para expressar essa alegria, essa gratidão por tudo que Deus tem feito. Aleluia! Só um minutinho, que isso aqui é coisa que acontece no ao vivo. Bora afinar esse violão aqui, só um minutinho. Corda nova. Ó, eu não tenho vergonha de fazer isso aqui por dois motivos. Primeiro, que a gente está em família. Então, quando a gente está em família, na sala, reunido, adorando ao nome do nosso Senhor, junto com o nosso papai, não tem motivo de ter vergonha de fazer uma correção. Segundo, é porque a gente tem que fazer com excelência para o nosso Deus. Diante do que está no nosso alcance, a gente faz o nosso melhor jeito, né? Então, se pode parar para afinar o negócio, bora afinar. E bora cantar assim ao nosso Deus, ó. Abraçando. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou na casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E quem tu és, e ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa,
à mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, e reconhecemos quem Tu és, e ao som da Sua voz, os nossos corações queimam de amor, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és, e ao som da Sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, lugar de honra. nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, nós arrumamos a casa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa. Tome o lugar de honra. Ele está à mesa, Ele nos observa, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, e ao som da Sua voz, queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa. Nós arrumamos a casa. Perfumamos ela toda. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa.
O teu perdão é completo, ele salva minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão, e o teu perdão é completo. O teu perdão é completo, ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão, e o teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Eu sou tua casa. Tua morada. Mude as coisas de lugar. Mude as coisas. Tu és bem-vindo pra entrar e fazer morada e mudar o que bem quiseres, Senhor. Domine a nossa vida, domine todo o nosso ser nessa noite, Senhor. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma. O teu perdão é completo. E eu sou tua casa, tua morada. E eu sou mude as coisas de lugar. Só quem já se permitiu ser mudado pelo Senhor, dê esse aleluia, esse glória de todo o seu coração, irmão. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio.
clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso. Refúgio, eu me rendo aos seus pés. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, eis-me aqui, Jesus, Jesus. Eis-me aqui, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre faz em mim o teu querer. Minha vida dou A ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu
Aleluia. Forte esse aplauso a Jesus, querido. Aplauda Ele merece toda honra, toda glória e todo louvor. Amém. Pode se assentar. Que bom ter você aqui conosco hoje. Gênesis 26, versículo 12 e 13. A Bíblia vai narrar uma história de Isaac. E se eu pudesse dar um tema para essa palavra de oferta, seria a semente que muda o destino. A Bíblia vai dizer que Isaac, ele semeou numa terra que não tinha mais como dar nada. A Bíblia fala de um tempo de seca, um tempo de destruição, mas Isaac resolveu plantar nesse tempo. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ele ficou riquíssimo. Queridos, o ano não era propício. A gente escuta muitas vezes no mundo de negócios as pessoas falando assim: nossa, tá tudo tão difícil. Nossa, tá tudo tão parado. Nossa, parece que as coisas não estão evoluindo. Mas eu quero te convidar, a partir de hoje, a não decretar mais isso sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus negócios. Aprenda com Isaac a semear num tempo de seca, a semear num tempo de opróbrio. Enquanto estava todo mundo indo embora para o Egito, Deus deu uma palavra para Isaac: planta aí onde você está, porque eu que te faço prosperar, não é o lugar que você se encontra. Então eu quero te convidar a partir de hoje, para de decretar isso sobre a sua vida, que tá ruim, que tá difícil, que não tá indo. Começa a falar: não, eu estou prosperando no Senhor, eu sou abençoado. No tempo de crise eu vou colher a 100 por 1. E Isaac, ele semeou naquela terra. Em meio a um tempo de crise, um tempo que ninguém acreditava que algo iria florescer, Isaac semeou e colheu a 100 por 1. A Bíblia vai falar que os filisteus, quando souberam que Isaac estava prosperando, eles foram lá e entulharam os poços que Abraão tinha aberto. Isaac falou: eu não vou temer ao que os filisteus fizeram. Ele cavou novos poços e Deus continuou o dando em abundância. Quem só dá tudo que está fácil para si, nunca viverá o sobrenatural de Deus. Sabe, um dia a pastora ministrou nesse altar que ela já fez oferta que custou para ela. Ela falou: faça uma oferta ousada. Talvez você está vivendo a mesma coisa, porque a sua oferta sempre é a mesma. Você nunca traz uma oferta generosa para o Senhor. Mas Isaac não. Isaac, ele não fez o que era fácil aos seus olhos. Ele fez o que era benéfico aos olhos do Senhor. Hoje Deus, ele está nos chamando a semear, mesmo que os tempos na sua vida estejam ruins. Quem pode analisar como está a sua vida é você. Ninguém tem uma reguinha para medir como está a sua vida. Mas eu quero te convidar a não semear apenas no tempo que é fácil para você, mas semear no tempo que você prova quem Deus é na sua vida. Porque no tempo de seca, só oferta quem confia em Deus. No tempo de perseguição, só permanece fiel quem confia em Deus. No tempo onde estão entulhando seus poços, só prospera e cava novos poços quem acredita no Senhor. Então, qual é a sua realidade hoje? Qual é a sua realidade financeira hoje? Eu aprendo muito com a história da minha avó. A minha avó perdeu o marido muito nova. E ela era analfabeta, não sabia ler, não sabia escrever. Eu não gosto dessa palavra analfabeta, mas era a realidade dela naquele tempo.
E ela ficou viúva com 8 filhos para criar. O mais velho, acho que era o único casado da nossa casa. E a minha avó, ela era aposentada rural. Então ela tinha um salário de um rural. 1 salário mínimo, 2 salários mínimos no máximo. E queridos, eu nunca vi a minha família passar falta de nada. Eu nunca vi na casa da minha avó faltar nada. Mas eu aprendi um princípio com ela. Todas as vezes que a gente levava ela para receber o salário dela, a primeira coisa que ela falava: esse valor é o dízimo que eu devolvo à casa do Senhor. Ela nunca deixou de ser dizimista, nunca deixou de ser ofertante. E nunca faltou nada na despensa dela. No interior, sinônimo de prosperidade para quem mora em roça mesmo, são 2 coisas. Um é ter saúde. Então a gente crê que quem tem saúde no interior é um dos homens e uma das mulheres mais prósperas daquele lugar. E 2 é quem tem uma despensa farta. E nós nunca vimos a nossa despensa ter falta de nada. Porque o nosso coração em Deus, mesmo num tempo difícil, de adversidade, era de ofertantes e dizimistas na casa do Senhor. Então eu te convido a tomar posse dessa palavra, a tomar posse que você vai colher a 100 por 1. Começa a orar sobre isso na sua vida. Senhor, me dê uma colheita a 100 por 1. Mas venha, traga o seu dízimo, a sua oferta de forma generosa. Não fuja como Isaac na hora de ofertar. Seja um generoso, um ofertante na casa do Senhor. Amém? Se coloque de pé, vamos adorar o Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Onde eu for a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos prosperará. A minha entrada, a minha saída bendita será. Sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Sou celeiro fartamente. A minha casa terá sempre Tua provisão, onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei, para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás, para a direita, para a esquerda, minha frente e para trás, por todo lado. Sou abençoado, em tudo que eu faço. Sou abençoado, Amém. Profetiza isso sobre a sua vida. Por todo lado eu sou abençoado. Às vezes você não está sendo abençoado porque você não está profetizando sobre você e a sua casa. Amém? Levante sua mão direita. Vamos abençoar. Senhor, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de te adorar com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Senhor, aqui tem sementes plantadas no seu altar. E nós sabemos, Senhor, que todas as sementes lançadas sobre esse altar, lançadas na sua casa, elas prosperam a 100 por 1. Senhor, nos dê um coração generoso em Ti. Ontem nós aprendemos isso com o nosso pastor. Por isso, Senhor, nos batiza, Senhor, com generosidade. Que nós, Senhor, que nós nunca retemos aquilo que é Teu. Que nós nunca guardemos aquilo que é do Senhor. Nós sabemos, Senhor, que o que temos é Seu. Tudo vem de Ti e tudo volta para Ti. Nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deu hoje de trazer os nossos dízimos à casa do Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
A paz de Deus, amém? Quantos estão felizes nessa noite, diga amém. Dá uma sacudida na pessoa que está do teu lado aí, fala, tá feliz? Fala com ela, tá chegando, sou líder, tá feliz? Tá preparado? Amém? Ontem nós tivemos uma noite incrível ali no centro de celebrações, onde nós oramos, clamamos ao Senhor, consagramos aquele lugar. E ali nós liberamos, o pastor liberou palavras sobre a nossa vida. Pastor, eu trouxe um discernimento muito forte, muito poderoso, e nós profetizamos a bênção sobre aquele lugar, daquilo que nós iremos viver. Amém? E eu queria, tá pronto o vídeo aí? Tem um vídeo do Sou Líder, não tem? Vamos passar ele? Sou líder é um conceito de para a liderança. Liderar é a capacidade de assumir responsabilidades, é a capacidade de assumir o seu chamado em Deus, aquilo que Deus te fez para ser. Sou líder é você se despertar nesse tempo, para que você não saia dessa vida sem nunca ter entrado nela, para que você não morra sem nunca ter nascido. É como um megafone de Deus para despertar essa geração para viver esse propósito. O que nós estamos vendo aqui é algo surreal. Toda vez que o céu toca na terra, olha, as coisas acontecem. A história muda, destinos são transformados, vidas são poderosamente mudadas. E é exatamente isso que nós estamos vivendo. E esse tempo tem sido poderoso. Esse é o tempo do Sou Líder. Líder é impessoal, mas Sou Líder é posicional. Declare isso todos os dias na tua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor, amém? Então esse é o tempo, Sou Líder. Eu te convido, eu te desafio, nós vamos agora focar esse resto de semana. Nós estamos aí há poucos dias do Sou Líder. Nós vamos agora massificar nossas redes sociais. Então toda a sua força, canaliza isso em convidar as pessoas, use suas redes sociais, compartilhe todos os vídeos que nós iremos postar agora para frente nas redes sociais da igreja. Mande para seus amigos, mande nos grupos de WhatsApp. Você que ainda não fez sua inscrição, em nome de Jesus, fala com a pessoa, pergunta para quem está ao teu lado, você fez sua inscrição do Sou Líder? Agora responde essa pergunta para ela, se você fez ou não. Sim, e se a pessoa falar não, fala, em nome de Jesus, eu te repreendo, saia desse pecado em nome de Jesus. Então dia 20 nós estaremos lá. E para você que está nesse mover, nós estamos com um propósito de oração durante todo o dia, em horários específicos. Entre, participe desse tempo. Deus tem movido a igreja a estar unânime, orando, clamando ao Senhor por aquilo que Ele vai fazer, porque não é somente um evento, é mais do que um evento, não é isso, é algo que o Senhor deu à vida dos nossos pastores para liberar sobre a cidade, sobre o estado do Espírito Santo, e eu e você temos que fazer parte disso. Então, se você não fez sua inscrição, faça, procura o seu líder de cela, peça o link, em nome de Jesus. E um segundo aviso, nos dias 12, 13 e 14 de dezembro nós teremos o nosso retiro de casais. Nós temos um vídeo também para passar. Amém? Tem, não tem? Tem. Olha, não é nem um convite, nesse caso aqui é uma convocação. Nós estamos entrando numa nova fase, um novo tempo, um tempo do florescer. Temos um encontro marcado dia 12, 13 e 14 de dezembro em Pedra Azul, uma pousada linda, abençoadíssima, e você não pode ficar de fora. Você é o responsável por investir na tua vida, na tua família, no teu casamento, e nós aguardamos vocês, não é, meu amor? Claro, uma oportunidade única de viver dias incríveis com a pessoa que é a mais importante para a sua vida, o seu cônjuge. Aguardo vocês. Que bonitinho esse final, né? Beijinho, que alegria. Então você casa. Quantos casados tem aqui nessa noite? Amém? Se você está do lado da sua esposa aí, faz igual a pastora fez com o pastor, dá um beijinho nela aí, dá nele. Dá, Demerson, dá um beijinho na Juliana aí, em nome de Jesus. Vai, varão, aproveita a bênção.
Aleluia, glória a Deus. Então você que ainda não fez a sua inscrição, em nome de Jesus faça. Será um tempo incrível, como a pastora disse. São momentos incríveis em que nós vivemos e você precisa para fortalecer seu relacionamento em Deus. Então não fique de fora desse tempo, venha participar conosco. Em nome de Jesus, quero que você receba com muito aplauso a vida da nossa pastora, amém? Amém, boa noite, graça e paz. Queridos, lembrando que nós estamos com a nossa oração, os 21 dias de oração, às 6 da manhã, às 9 da manhã, meio-dia, às 15 horas, às 18 horas, às 19 horas e meia-noite. Então você que ainda não fez parte, por favor, conecte-se conosco, é online e tem sido um tempo poderoso de intercessão, amém? Crianças de 1 e 2 anos, temos? Crianças de 1 e 2 anos, ali com a tia Mary, por favor, ela está ansiosa para se divertir com vocês, amém? Eu quero compartilhar com vocês uma palavra, algo que o Senhor ministrou ao meu coração, algo que eu tenho buscado aplicar na minha vida, na minha família. Então eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em 1º livro de Samuel, capítulo 17. Nós vamos ler alguns versículos aí, mas nós vamos começar no versículo 12. 1 Samuel, capítulo 17, vamos começar no versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul: Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Até aí por enquanto. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Pai, nós estamos aqui nesta noite. Declaramos, Senhor, que estamos com o nosso coração aberto para ouvir a Tua voz e receber a Tua palavra, Senhor. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo neste lugar. Espírito Santo, sonda os corações, ministra os corações, fale aos nossos corações e transforma a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? O tema dessa mensagem é como conquistar o seu lugar. Qual é o tema dessa mensagem? Como conquistar o seu lugar. E nós vamos aprender com Davi, que é um grande homem, foi um grande homem de Deus, uma grande referência. A Bíblia diz que um homem segundo o coração de Deus. Então, eu vou trazer aqui 7 tópicos de algo que nós podemos aprender com o Senhor, algo que nós podemos aprender com essa história, mas não só ouvir essa história, deixar que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração e nos traga, nos aponte isso na nossa vida. Porque nós não só podemos ouvir uma história, mas nós precisamos nos colocar dentro dessa história e precisamos tomar posse do que a palavra de Deus diz e colocar em prática aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Quando nós ouvimos e praticamos, nós temos a nossa vida totalmente transformada. Amém? E a primeira coisa, ao que o Senhor ministrou ao meu coração, é que nós precisamos respeitar os tempos. Então fala comigo, respeite o tempo. Ou melhor, respeite os tempos. Nós precisamos respeitar os tempos. Eu quero isso, Deus tem condição disso. Deus está falando, não é o seu tempo. Você ainda não está preparado. E o Senhor está nos protegendo. Porque quem de fato sabe se estamos ou não preparados é o nosso Pai Celestial.
Então, querido, não se entristeça. Talvez você não foi escolhido para uma certa missão. Talvez você, na hora de receber uma promoção no seu trabalho, você não recebeu aquela promoção. E aí você ficou muito triste, você se sentiu frustrado, sabe? Porque, poxa, será que eu não sou uma pessoa de confiança? Será que eu não tenho capacidade para isso? Talvez você seja uma pessoa de muita confiança. Você tenha formação para isso, mas talvez não é o seu tempo de viver isso, não é o seu tempo de receber isso. Então não se entristeça se você queria muito viver algo em determinado momento e aquilo não aconteceu. Porque olha aqui para mim, Deus não perde o controle de nada. O Senhor controla tudo, o Senhor domina sobre todas as coisas. E se algo não aconteceu na sua vida hoje, presta atenção, Deus está te preparando. Deus está te preparando, não é que Ele não quer te dar, é porque hoje é a forma que Ele conseguiu de te proteger. Às vezes nós queremos algo, nós queremos estar em alguns lugares, nós queremos viver algumas coisas, mas essas coisas nos colocarão em risco, colocarão a nossa vida espiritual em risco. Então nós precisamos crer que Deus está no controle, o Senhor está no domínio da situação. Então respeite os tempos, aprenda a respeitar os tempos, amém? Segunda coisa que nós aprendemos: valorize os pequenos começos. Valorize o quê? Amém. Valorize os pequenos começos. Lá no verso 15 diz que Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Diante de uma guerra, cuidar das ovelhas poderia parecer algo pequeno. Sim ou não? Uma guerra acontecendo, eles tentando conquistar a terra, senão eles seriam conquistados. E Davi estava apacentando as ovelhas do pai. Então quando a gente olha isso, essa função diante do que estava acontecendo, diante do quadro daquela época, a gente para e pensa, meu Deus, isso era pequeno. Mas o Senhor nos diz, valorize os pequenos começos. Em Mateus 25, 21 diz, mas porque foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então não despreze os pequenos começos. Às vezes a gente começa de baixo, a gente começa pequeno mesmo, mas não despreze isso. Tudo faz parte do tempo de preparação. Eu me lembro quando eu tinha uma célula, todas as terças-feiras, uma célula só de mulheres. E aí, algum tempo com aquela célula, e o tempo passou, depois nós fomos ordenados pastores. E um dia, quando nós iniciamos a igreja, eu estava na porta da igreja e aquelas famílias, o culto tinha acabado, as famílias estavam saindo da igreja, do templo, e o Senhor disse para mim, porque foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Sabe aquela célula que acontecia todas as terças-feiras, às 19 horas? Foram anos com aquela célula. Mas sabe, Deus estava ali. Deus estava naquele lugar, Deus estava me preparando, e é assim que Deus faz. Então, onde estiver o seu tesouro, a Bíblia diz, ali estará o seu coração. A forma como nós lidamos com as pequenas coisas, queridos, revela o nosso coração. Onde está o seu coração? O que de fato há dentro do seu coração? Às vezes alguém te pede para fazer algo, alguém te confia alguma coisa e você acha que aquilo é pouco para você. Mas o que tem no seu coração? Tem uma discípula aqui na igreja ela é nova na igreja. E eu sempre dou esse exemplo que eu disse assim para ela, olha, eu tenho um presente para você. Aí ela riu. Eu tenho uma vida, eu quero que você acompanhe essa vida. Eu quero que você cuide dessa vida. Pastora, uma vida é a ovelha do Pai. É importante demais. E aí eu falei, você vai cuidar dessa vida. E essa pessoa começou a cuidar dessa vida, começou a cuidar dessa ovelha. E hoje essa pessoa já está com a célula dela.
Amém? Dê um aplauso ao Senhor. Então, às vezes, alguém vai te pedir algo simples. Faça o seu melhor. Eu estava na reunião esses dias, nós estamos nos preparando para a conferência Sou Líder. E aí teve uma reunião com algumas pessoas. E o pastor foi delegando algumas funções. E eu fui olhando para aquelas pessoas. Falei, meu Deus, como é interessante. O ano passado essas pessoas estavam em outras funções. E fizeram assim o melhor delas. Foram super elogiados. E agora elas já estão em outras funções. Sabe, nós tivemos um setor o ano passado no Sou Líder que foi muito elogiado, que foi a limpeza do lugar, a limpeza dos banheiros. As pessoas falavam assim, meu Deus, eu nunca fui a uma conferência e vi um banheiro tão limpo. Talvez você fale, eu limpar banheiro? Eu organizar banheiro? Mas essa equipe cuidou daquele banheiro como se fosse o banheiro da casa deles. E Deus tem honrado eles. E eles têm crescido, e eles têm multiplicado. Então, queridos, valorize os pequenos começos. O Senhor está olhando o nosso coração. O Senhor olha como que a gente lida com as oportunidades que nos são dadas. Faça do simples sua oportunidade. Pega o simples, pega aquilo que ninguém quer e faz daquilo a sua oportunidade. Sabe? Valoriza o que realmente importa. E sabe o que realmente importa? É alegrar o coração do Pai. Fala comigo, o que realmente importa é alegrar o coração do meu Pai. É isso que importa. Não é se aparecer para os outros, não é se apresentar para os outros, não. O que verdadeiramente importa é alegrar o coração do nosso Pai. Quando nós recebemos algo, a forma como nós lidamos com aquilo, o Senhor está nos observando, o Senhor está nos avaliando, Ele está olhando para a gente, como que a gente cuida daquilo que Ele nos confiou. Então nós precisamos querer não nos apresentar para as pessoas, mas nós precisamos querer alegrar o coração do nosso Pai. E aí nós precisamos fazer uma reflexão hoje, meu Deus, qual tem sido a minha preocupação? Eu quero ser notado por quem? Sabe, porque o maior erro é querer ser notado pelo homem. Nós precisamos querer ser vistos pelo Senhor. Nós precisamos chamar a atenção do Senhor, atrair a atenção do Senhor. Sabe, quando o Senhor fala, alguém me tocou, aquela mulher atraiu a atenção de Jesus para ela. E é essa atenção que nós precisamos atrair para a nossa vida, amém? Terceira coisa que nós aprendemos: cumpra o que lhe foi proposto. Olha o verso 17, 18, vamos ler aí um pouquinho. Nessa ocasião, Jessé disse a seu irmão Davi. Agora já não é nem o pai que mandou, é o irmão. Disse a Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Gente, Jessé é o pai dele, peraí. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Aí eu vou pular lá para o 22, depois em casa você pode ler. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. O Jessé pede para ele olhar os irmãos, Jessé pede para ele levar alguma coisa para os irmãos. Ele vai e leva, e depois ele corre lá para ver o que estava acontecendo. Mas primeiro, ele cumpre aquilo que lhe foi proposto. E nós precisamos aprender a cumprir aquilo que nos é proposto. Sabe, quando nós confiamos uma missão a alguém, quando nós confiamos uma função a alguém, nós esperamos que essas pessoas respondam a isso. Imagina Deus
quando Deus nos confia algo, Ele espera de nós que a gente responda a isso. E Davi não questionou. Em nenhum momento a Bíblia diz que Davi questionou. Ele simplesmente cumpriu, porque no verso 22 fala: Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Então aquilo que foi proposto a Davi, Davi fez. Aquilo que Jessé pediu, Davi cumpriu. E aí nós precisamos nos perguntar: será que nós temos feito aquilo que o Senhor tem nos pedido? Aquilo que o Senhor tem nos confiado? Será que nós temos cumprido com zelo? Sabe, será que nós temos nos preocupado em falar: olha, está aqui, eu cumpri, eu fiz. Eu posso apresentar, como diz o pastor, acho que ele fala o pronto da missão. Será que eu posso apresentar isso? Será que eu posso dizer: está aqui, eu cumpri? Sabe, queridos, eu queria que vocês pensassem isso em todas as áreas da sua vida. Porque nós precisamos elevar o nível, nós precisamos crescer a cada dia. Então no seu trabalho, será que aquilo que as pessoas lhe propõem a fazer, você cumpre? Na sua célula, aquilo que o seu líder de célula lhe propõe, você cumpre? O André acabou de falar aqui: olha, vamos massificar agora as redes sociais. Nós estamos assim às vésperas do Sou Líder. Será que você está fazendo isso? Está entrando, a gente está falando aqui aos ventos e ninguém está nem aí. Será que você vai entrar na sua rede social e vai lá publicar e vai impulsionar e vai ajudar? Sabe, esses dias eu coloquei um vídeo no grupo daqui da igreja. Um vídeo interessante. E discípulas minhas nem viram o vídeo, nem olharam o vídeo. Ah, eu não olhei não. Como assim você não olhou? Como assim não? Aquilo que pediu para Davi fazer, Davi foi lá e fez. Então nós precisamos estar atentos. Aquilo que nos pede eu faço, eu preciso fazer. Amém? Então cumpra o que lhe foi proposto. E a pergunta que nós precisamos fazer: será que nós estamos prontos para qualquer missão? Será que nós estamos prontos? Olha, pega uma água ali, serve uma água. Será que eu me sinto, como que eu me sinto? Ah, não vou pegar água não, eu sou importante demais, eu sou grande demais. Eu tenho faculdade, na minha empresa eu sou chefe. Então você não pode pegar uma água. Será como que eu tenho respondido aquilo que me pedem? Sabe por quê, queridos? Porque o Senhor está sondando o nosso coração. Será que se eu vejo aqui o chão da igreja molhado, eu não posso pegar um pano e secar aqui o chão antes que alguém escorregue ali? Não, não posso, porque eu sou muito importante, eu sou grande demais. Isso desnuda o nosso coração. Mas Davi não. Davi foi lá e cumpriu. É para levar queijo? Vou levar queijo. É para saber como é que estão meus irmãos? Eu vou saber como é que estão meus irmãos. Depois eu corro lá para ver mais alguma coisa. Mas agora eu vou cumprir isso que é para cumprir. Amém? Quantos estão dispostos a cumprir qualquer missão? Levante a mão. Então dê um aplauso ao Senhor bem forte. Eu tenho um servicinho para vocês. Brincadeira. Quarta, não seja indiferente à situação. Verso 26 diz assim: peraí que voou minha página. 26. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Ao presenciar aquela cena de afronta do inimigo, Davi quis saber quem era aquele filisteu. Quem é esse filisteu que está falando assim com o povo de Deus? Ontem na reunião que nós tivemos de oração pelo Sou Líder lá em Vitória, o pastor ele falou sobre uma igreja, que nós precisamos ser uma igreja sensível à dor do outro. Sabe? Davi foi sensível àquela situação ali. Quem é esse filisteu que está afrontando o povo de Israel, que está afrontando o povo de Deus?
Quem é esse gigante que está destruindo aquela família que é minha vizinha? Quem é esse gigante que está destruindo aquele casamento? Quem é esse gigante que está levando aquele jovem para um caminho sem volta? Quem é esse gigante que está afrontando essa família? E nós somos ministrados que nós precisamos ser sensíveis à dor do outro. Então, como que nós temos nos comportado diante da afronta dos gigantes que têm se levantado nesse tempo? E queridos, não são poucos os gigantes que têm se levantado. São muitos os gigantes. Tem gigantes de tudo quanto é tipo. Os gigantes estão se levantando contra a palavra de Deus. Estão se levantando contra as famílias. Estão se levantando contra os jovens. Estão se levantando contra as nossas crianças. E até quando nós vamos ficar indiferentes a isso? Não podemos ser indiferentes. Fala para o seu irmão, não seja indiferente. Não seja indiferente à dor do seu próximo. Amém? Então a gente precisa sentir o outro, sentir o coração, olhar nos olhos, ver como que o outro está, o que está acontecendo. Porque gigantes existem, e existem muitos gigantes que querem destruir o povo de Deus. E nós não podemos aceitar isso, amém? Quinta coisa que nós aprendemos: encare os desafios. Encare os desafios. O que está faltando hoje são homens e mulheres, jovens, adolescentes, crianças posicionadas, prontas para encarar os desafios. Olha o que diz o verso 32. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Sabe? Encare os desafios. Eu sempre faço uma pergunta: se eu não pagar o preço, quem é que vai pagar? Se eu não pagar o preço pela minha família, eu sou a maior interessada. Se eu não pagar o preço pela minha família, quem vai pagar o preço? Se eu não pagar o preço pela vida do meu filho, quem vai pagar o preço? É tão interessante que as pessoas ficam assim: ora por mim, ora por mim. Mas aí quando você fala com a pessoa, ok, vamos orar de madrugada. Não, de madrugada eu não consigo. Não, então vamos fazer um jejum. Ai, fazer jejum me dá uma dor de cabeça. Vocês já ouviram isso? Tem gente que sente dor de cabeça. Quem sente dor de cabeça e faz jejum? Levanta a mão. Muitos sentem. Ah, que legal, você não é o único. Ai, pastor, não posso fazer jejum não, sabe por quê? Uma dor de estômago. Ah, seu estômago ronca? Quem aqui o estômago ronca? Ó, como é que aumentou a mão. O meu também ronca. Aquele barulho, fala, meu Deus. Não é só você não, querido. Mas quando você entra na sua casa e que você vê que tem gigantes se levantando dentro da sua casa, se você não pagar o preço, você quer que o de fora pague o preço? Uma vez tive que chamar a atenção de uma discípula aqui na igreja, porque ela fazia jejum para o problema das discípulas dela. Tudo bem, ok, só que as discípulas não faziam. Não, vamos pagar o preço juntos, vamos caminhar juntos. A não ser quando a pessoa está passando por uma situação que ela não tem forças, e aí a gente entra em oração e paga o preço para essa pessoa. Mas quando ela pode, ela tem que partir para a guerra, ela tem que aceitar o desafio. Então, como pode? Nós estamos em 21 dias, num período tremendo de consagração, de oração. Como pode você não conseguir entrar um horário? Como pode você ficar fora desse período? Como pode você não querer viver esse tempo e esse momento? Os gigantes existem, sim ou não? Existem muitos gigantes, e eles estão todos os dias se levantando contra a nossa vida, todos os dias se levantando contra a nossa família, se levantando contra o nosso casamento, todos os dias se levantando contra o nosso ministério. Não são poucos os gigantes. Se eu não encarar os desafios, quem vai encarar por mim? Eu, melhor do que ninguém, que estou dentro da minha casa, eu sei quais gigantes se levantam dentro da minha casa.
Eu, melhor do que ninguém que estou no meu local de trabalho, eu sei quais os gigantes que se levantam no meu local de trabalho. Então, se eu não encaro, quem vai encarar? Davi foi e encarou. E é isso que nós precisamos, levantar uma igreja que não aceita ser afrontada pelo inimigo, mas uma igreja que se posiciona e encara os gigantes, e vai para a guerra, e vai para a luta, amém? Dê um aplauso ao Senhor. Sexta coisa que nós aprendemos: nós precisamos apresentar a nossa vida. Eu poderia até dizer aqui que nós precisamos apresentar o nosso currículo espiritual. Precisamos apresentar a nossa vida. O que eu quero dizer com isso? Que nós precisamos ter vida em Deus. Nós precisamos ter vida em Deus. Podemos falar muitas coisas, podemos querer muitas coisas, mas se nós não tivermos vida com Deus, nós não temos uma vida para apresentar. Olha o que diz o verso 34 a 36. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso, ele leva uma ovelha do rebanho. Eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor, que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Sabe o que Davi tinha aqui? Davi tinha vida para apresentar. Sabe por que muitas vezes a gente não consegue enfrentar os gigantes? Porque a gente não tem vida em Deus para apresentar. O pastor, ele sempre fala uma frase aqui, ele fala, vocês vão me ajudar agora, ele diz assim, o mundo espiritual não respeita, como ele diz, o mundo espiritual não respeita o que eu falo? Não se submete ao que eu falo, ele se submete ao que eu vivo. O mundo espiritual não se submete ao que eu falo, porque eu posso falar muitas coisas, mas ele se submete àquilo que eu vivo. E a pergunta é: você tem vida em Deus? Sabe por que tem homens, tem mulheres se acovardando diante do gigante? Sabe por que tem homens e mulheres se acovardando, perdendo suas famílias, perdendo seus filhos? Porque eles não têm vida em Deus para apresentar. Mas Davi tinha vida em Deus para apresentar. Davi tinha um currículo para apresentar. Qual é o seu currículo? Nós precisamos fazer essa avaliação. Como está a minha vida com Deus? Pastor, o meu marido não se converte. Pastor, a minha esposa não se converte. Pastor, o meu filho não quer vir. Mas como que está a sua vida em Deus? Qual é o seu currículo? O que você tem para apresentar? Sabe por que você está apanhando do gigante? Sabe por que o gigante está rindo de você? Porque você não tem vida para apresentar. Porque uma pessoa que tem vida com Deus, e não é de falar, gente, porque tem gente que fala muito e não faz nada. Tem gente que fala demais e não apresenta nada. Não é de falar, é de viver. Vida com Deus não se fala, vida com Deus se vive. Amém? Então dê um aplauso ao Senhor. Fala: Senhor, é isso, eu quero viver isso. Eu quero ter vida com Deus. Ontem eu ministrava lá na nossa reunião de oração. Falei: queridos, a mão do Senhor está sobre nós. E se a mão do Senhor está sobre nós, por que nós vamos nos submeter a algumas coisas? Não. Fala para esse espírito maligno sair, que ele tem que sair em nome de Jesus. Mas para isso eu preciso ter vida com Deus. Para isso eu preciso ter vida no altar. Para isso eu preciso alegrar o coração do meu Pai. É isso. Quando eu tenho esse histórico, quando eu tenho essa vida, fica muito mais fácil vencer os gigantes. Está rindo de você, porque você não tem apresentado uma vida no altar do Senhor. Hoje o Senhor te trouxe aqui, para você sair daqui decidido. Não é mais um culto, eu venho, ouço a palavra, uau, que legal a palavra, falou sobre Davi, e saio por aquelas portas e acabou. Não, eu preciso mudar.
Se até agora eu não tinha uma vida com Deus, a partir de agora eu quero ter essa vida com Deus. Eu quero ter, eu vou enfrentar esse gigante. Esse gigante não vai falar alto dentro da minha casa. Esse gigante não vai fazer assim com os meus filhos, não vai fazer isso com o meu marido, não vai fazer isso com a minha esposa, não. Esse gigante vai cair, mas ele vai cair pelo poder de Deus que opera em mim. Esse gigante tem que cair. Amém? Sétima e última coisa. Use o que o Senhor lhe entregou. Use aquilo que Deus lhe entregou. Verso 38 a 40. É tão linda essa parte. Saul vestiu Davi com sua própria túnica. Colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou seu cajado. Escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor. E com sua tiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Amém? Sabe, Saul ia vestir Davi para aquela guerra, colocar toda a sua armadura nele. Aí ele vestiu e falou: não estou acostumado com isso aí, não sou eu não. Tirou tudo e falou: eu vou do jeito que eu estou acostumado. Sabe, use aquilo que Deus lhe entregou. Tem coisas que Deus entregou só para você. Eu estava olhando esses dias, eu fico acompanhando nas redes sociais as discípulas fazendo o discipulado delas, sabe? Eu fico olhando, aí tem lá a mesa posta, aí tem cartãozinho, aí tem florzinha. Eu falo: meu Deus, que lindo! Como as pessoas têm o dom, né? Algo que Deus entregou para elas. Eu não tenho, mas Deus me entregou outras coisas, então eu vou usar aquilo que Deus me entregou. Não queira o que Deus deu para o seu irmão. Não queira o que Deus entregou para o seu irmão. O que Ele entregou para o seu irmão é para ele, mas Ele entregou coisas preciosas para você. Todos nós temos algo precioso que o Senhor nos entregou. Aquilo que o Senhor entregou para um é diferente do que Ele entrega para outro. Amém? Então, use aquilo que o Senhor lhe deu. Agora presta atenção. Não é o que você tem. Grava isso no seu coração. Não é o que você tem. Não foram as 5 pedras de Davi. Não é o que você tem. É quem lhe deu o que você tem. Não eram as 5 pedras de Davi. Era a unção que estava sobre a vida de Davi que Deus deu. Então às vezes você vai pensar: meu Deus, mas eu só tenho 5 pedras. Isso é muito pouco, isso é nada, isso é insignificante. Epa, não é o que você tem. É quem te entregou o que você tem. É quem te entregou. O que foi que o Senhor te entregou? Sabe, queridos, o Senhor quer nos dar o nosso lugar. Talvez você precise ocupar o seu lugar dentro da sua casa. Talvez você precise ocupar o seu lugar dentro do seu trabalho, dentro do seu ministério, dentro da sua família. E Deus, Ele quer nos entregar esse lugar. O Senhor, Ele quer nos tirar do anonimato. Ele não quer nos tirar do anonimato, mas para isso nós precisamos crer. Nós precisamos crer que o Senhor opera em nós, que o Senhor está conosco. O Senhor quer fazer de cada um de nós conquistadores, vitoriosos, vencedores. Chega de entrar por essas portas e sair por essas portas cabisbaixo, entristecido. Não, o Senhor tem uma outra vida para nós. Olha o que diz o verso 37, o Senhor, quando ele diz: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Foi o Senhor. Diante disso, Saul disse a Davi: vá
e que o Senhor esteja com você. Pastora, do que nós precisamos? Nós precisamos crer que o Senhor está conosco. Nós precisamos crer que as mãos de Deus estão sobre nós. E é Ele que vai nos levar, e é Ele que vai nos ajudar a conquistar aquilo que nós precisamos conquistar. Quando nós iniciamos esse capítulo, eu vou ler aqui, olha, eu vou ler do verso 4 ao verso 7. É a descrição do Golias. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e a sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Eu falei, meu Deus, só de olhar essa descrição a gente quer correr desse gigante. Sim ou não? Quando a gente olha essa descrição, meu Deus, que isso? E era isso que o povo de Deus estava fazendo. Eles estavam tudo amedrontados, eles estavam tudo assustados, eles queriam correr daquele gigante. Mas a mão de Deus estava sobre Davi. Então não era o que Golias tinha, não era o que Davi tinha, não, era o poder de Deus sendo manifestado na vida de Davi. E é isso que nós precisamos entender. Talvez, queridos, o sonho de Davi era só derrubar o gigante Golias. Ele ia, porque já era algo assim, sobrenatural. Diante dessa descrição, derrubar esse gigante era algo tremendo. Talvez esse fosse o sonho dele. Mas o sonho de Deus era torná-lo rei de Israel. Você já parou para pensar que talvez você está vivendo algo que você fala, meu Deus, isso aí é intransponível, isso é difícil de eu vencer. Mas Deus quer te colocar num lugar mais alto. Deus quer te levar a viver outras coisas. Porque cada gigante que conseguimos derrubar, presta atenção nisso, cada gigante que conseguimos derrubar é um degrau que subimos para onde Deus quer nos colocar. Então encare os gigantes. Se você não encara, se Davi não tivesse ido para aquele combate, ele nunca seria reconhecido como foi. Se Davi não tivesse ido para aquele combate, ele nunca teria sido o conquistador que ele foi. Ele nunca teria sido o rei que ele foi. Tem lugares que você só vai ocupar quando você conseguir derrubar os gigantes que aparecem na sua vida. Quais são os gigantes que têm se levantado na sua vida? Versos 48 a 51. Diz assim: quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra de seu alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu dando com o rosto no chão. Assim, Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão. Derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, pôs os pés sobre ele, desembaiando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Não era o que Davi tinha, não era a pedra que Davi tinha, mas era o Deus que ele tinha. Então, quais são os gigantes que têm se levantado hoje? O que você está esperando para ocupar o seu lugar? Mas lembre-se, não se esqueça de respeitar os tempos. Respeite os tempos. Valorize os pequenos começos. Cumpra com zelo aquilo que lhe foi proposto, porque você está sendo forjado. Não seja indiferente à situação. Encare os desafios, não se acovarde. Apresente sua vida. Se você não tem vida com Deus, ou se a sua vida com Deus está mais devendo do que tudo, hoje é o dia de fazer uma aliança com o Senhor. Falar: Senhor, eu quero mudar a minha história. Eu saio daqui hoje decidido a ter um currículo com o Senhor. Amém? E use
aquilo que o Senhor lhe entregou. Porque nunca foi o que você tem, mas é o Deus que te entregou. É Deus que está contigo, amém? Vamos colocar de pé. Eu não sei diante de quais desafios você tem se acovardado, eu não sei diante de quais desafios a quais gigantes você tem se submetido, mas você sabe. Você entrou aqui essa noite, você sabe quais são os gigantes que têm te afrontado. Quais são os gigantes que têm afrontado a sua família? Quais são os gigantes que têm se levantado dentro da sua casa? Quais são os gigantes que têm se levantado dentro do seu matrimônio? Quais são os gigantes? Você sabe quais são os gigantes. Mas você também sabe o que o Senhor já te entregou. E o Senhor quer te chamar hoje para que você tenha uma vida no altar. Queridos, você não vai derrubar gigante com palavras. Você vai derrubar gigantes com a tua vida. O Senhor te chamou aqui hoje para te falar: não se acovarde, mas encare os desafios, corrija a sua rota, corrija a sua vida, porque o Senhor quer te dar o seu lugar. Talvez você tenha perdido o seu lugar dentro da sua casa, talvez você tenha perdido o seu lugar de autoridade, como marido, como pai. Talvez você tenha perdido o seu lugar de autoridade como mãe. Talvez você tenha perdido o seu lugar de autoridade como líder. Mas o Senhor quer te colocar no seu lugar. Mas você precisa receber a palavra e praticar essa palavra. Amém? Aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu.
Queridos, eu queria fazer uma oração por você. Pastor, eu tenho vivido algumas coisas, alguns gigantes têm se levantado na minha vida, e eu preciso sair daqui hoje tomando posse dessa palavra. Eu preciso sair daqui hoje encorajada. Eu preciso sair daqui hoje decidida a mandar esses gigantes embora da minha vida, da minha casa. Então eu quero te convidar a vir aqui à frente. Eu quero fazer uma oração com você. Porque se o Senhor te trouxe aqui, é porque o Senhor falou o seu coração. Ele queria falar o seu coração, por isso Ele te trouxe aqui. E a mão do Senhor está sobre este lugar. A mão do Senhor está sobre este lugar. E nós vamos mandar esses gigantes embora. E nós vamos sair daqui totalmente decididos a viver uma nova história, decididos a encarar os desafios. Nós não vamos mais aceitar as afrontas do inimigo. Levante suas mãos. Levante as suas mãos. Pai, nós estamos aqui, ó Deus, como igreja. Senhor, nós estamos aqui debaixo de uma palavra do Senhor, meu Deus. E nós nos apresentamos, Senhor, e te pedimos, Pai, que em nome de Jesus, nesse momento, Senhor, o Senhor conhece cada vida, o Senhor conhece cada história, o Senhor sabe quais são os gigantes que têm afrontado, Deus, cada uma dessas pessoas. O Senhor sabe quais são os gigantes, meu Deus, mas nesta hora, Deus, eu dou uma ordem às regiões espirituais, gigantes do inferno, fora dessas casas, fora dessas histórias, em nome de Jesus, fora, porque em Ti nós somos mais do que vencedores. Em Ti nós somos mais do que vencedores. Senhor, não é o que nós temos, mas é quem o Senhor é. E o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. E a Tua palavra diz: agindo Deus, quem impedirá? Portanto, gigantes malignos, gigantes do vício, gigantes do divórcio, gigantes da desonra, gigantes da depressão, gigantes demoníacos, fora agora em nome de Jesus. Eu declaro que esses gigantes estão sendo destronados, estão caindo por terra, em nome de Jesus. E eu declaro o tempo de conquista, o tempo de cada um tomar o seu lugar. Maridos tomarão o seu lugar, esposas tomarão o seu lugar, líderes tomarão o seu lugar. É o tempo de tomar o nosso lugar, o lugar que o Senhor tem para nós. Oh Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, nós declaramos, ó Pai, que esses gigantes, assim como Golias caiu, esses gigantes estão caindo agora em nome de Jesus, ó Pai. E eu abençoo cada um dos seus filhos, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Se você crê, dê um aplauso ao Senhor. Minha vida dou a Ti.
Cristo, somos mais do que vencedores, amém? Queridos, alguém nos visita aqui hoje pela primeira vez. Primeira vez que está conhecendo a igreja, tem algum visitante? Não, são todos de casa, que maravilha, sejam todos muito bem-vindos, amém? Ah, tem visitante, cadê? Ah, seja muito bem-vinda, eu cumprimentei na porta ali, né? Seja muito bem-vinda, não vá embora sem passar pela nossa equipe do Connect, eles têm uma lembrança para você se conectar com a igreja, então não tenta sair desapercebida não, passa ali pelo Connect, tá bom? E volte mais vezes em nome de Jesus, amém? O que é isso? Oi? Janta. Ah, hoje tem jantinha na cantina, na cafeteria. Jantinha do Miro. É forte o mistério. Vocês não estão entendendo, gente. Pode ir lá que é sucesso, tá? Jantinha do Miro, ele tem um molho especial lá, uma coisa de louco. Então não vai embora sem passar pela cafeteria, amém? Faça uma conchinha com as suas mãos. Pai, nós queremos te agradecer, Deus. Te agradecer por este dia. Te agradecer por esse tempo. Te agradecer pela tua palavra, Senhor. Obrigada, Deus, pela tua palavra, Senhor. Apresento, Senhor, a vida de cada família, cada pessoa aqui. E declaro sobre cada um a paz, o amor do Senhor, a alegria do Senhor e a força do Senhor. Declaro que se inicia o tempo de aceitar os desafios e derrubar os gigantes. Declaro que não mais aceitaremos gigantes nos afrontando, porque nós servimos a um Deus que derruba os gigantes. Assim eu abençoo a sua igreja em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe vocês. Vento sopra forte, as águas não podem me afogar. Vento sopra forte, e em suas mãos vou segurar.